Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial. Hoje nós vamos falar sobre as listas dentro do Python. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que fique bem claro o entendimento e como utilizar as listas dentro do nosso Python. E as listas são usadas para armazenar um ou vários itens dentro dessa lista, ou seja, uma variável, a gente chama essa lista de variável com um ou mais itens dentro dela. Então, para a gente ter um entendimento mais prático e mais fácil, vamos supor que a gente tenha a variável professores, né? E nós vamos criar uma lista com esse nome, com professores. E vamos supor, né, que dentro de um curso a gente tenha dois turnos, que são manhã e o turno da tarde. E vamos supor novamente, né, que dentro da manhã, do turno da manhã, a gente tenha dois professores. Vamos colocar nomes fictícios, né, Marcos e Suelen, por exemplo. E aqui no turno da tarde nós temos aqui o João, né, e o Carlos. Então esse é um bom exemplo de variável, né? O que é uma variável? É algo que varia. Então, quando eu falo em professores, eu posso me referir a um professor, a dois professores, a quatro professores, ou os professores que são somente homens, professores que são somente mulheres. Por isso que a gente chama de variável, porque dentro da categoria de professores, a gente pode fazer, então, várias ramificações. Então, as listas, elas são usadas para armazenar um ou mais itens dentro dessa lista. Eu vou explicar com mais exemplos para poder ficar mais fácil, né, o entendimento desse uso das listas dentro do Python. Então vamos começar a criar as nossas listas. Eu vou começar criando uma lista com os professores da manhã. E a gente cria a lista dessa forma, né? Coloca o nome da lista igual, abre o colchete e vamos começar a colocar os nossos itens. No caso aqui eu vou colocar dois itens que a gente chama do tipo string, né? Que é do tipo texto, que é o nome dos professores, né? Que é Marcos e Suelen. Vou rodar isso aqui. Eu vou abrir aqui um explorador de variáveis e percebam que aqui já aparece o nome da minha lista, do tipo lista, né, de lista, tamanho 2, e aqui estão os meus itens que estão dentro dessa lista. Eu vou dar um duplo clique, vai aparecer aqui no índice 0, do tipo string, né, que é texto, o nome Marcos, e no índice 1, que é o segundo item da nossa lista, o nome Suelen. Beleza? Então, continuando aqui, tarde, vou fazer o mesmo procedimento, vou colocar aqui João e o nome Carlos. Vou rodar. Errei aqui o igual. Vamos colocar aqui. E também foi criada aqui a nossa segunda lista, né, com os professores da tarde, que é o João e o Carlos. Ok? Vou dar um Enter aqui. E agora eu vou criar aqui a minha lista professores com essas duas variáveis, que é manhã e tarde. Beleza. E aqui quando eu coloco, né, o nosso comando print professores, vou rodar aqui, vai aparecer todos os meus professores divididos em duas listagens diferentes. Vocês podem ver aqui, Marcos, Suelen, aí tem uma vírgula aqui, João e Carlos. E quando eu clico aqui, no meu explorador de variáveis, e vou dar um duplo clique para abrir, vai aparecer aqui duas listagens, né? A primeira listagem com os professores da manhã e a segunda listagem com os professores da tarde. Então temos aqui, professores da manhã, Marcos e Suelen, professores da tarde, o João e o Carlos. Beleza? Então, recapitulando, nós temos a listagem dos professores
E dentro de professores nós temos outras duas subcategorias, que é manhã e tarde, e dentro de cada subcategoria nós temos 2 professores. Mas vamos supor que eu queira uma listagem com todos os professores. Então eu vou criar a variável todos e o que eu vou fazer? Eu vou pegar os professores da manhã e vou juntar, vou colocar ali um mais com os professores da tarde. Eu vou rodar e agora eu vou dar um print todos. E vai aparecer aqui, né, todos os meus professores, mas dentro da mesma listagem. Então, quando eu clicar aqui, ó, no meu explorador de variáveis, todos, eu vou abrir aqui, ó, vocês percebam que estão todos dentro da mesma listagem, ó, índice 0, 1, 2, 3. Lembrando que no Python, o primeiro índice do nosso primeiro item vai ser sempre 0. E quando a gente se referir ao nosso item, vai ser 1, 2, 3 e 4. Vai seguir essa ordem, né? A posição do índice começa em 0, mas o elemento ele começa em 1. Eu vou dar outros exemplos aqui, mais para frente vocês vão entender isso melhor. Isso vai servir mais para buscas dentro do Python, de repente de um elemento, ou exibir dentro de um intervalo somente alguns elementos dessa lista, e a gente vai ver isso aqui no decorrer da nossa aula. Vamos agora fazer uma busca por índice. Vamos abrir a nossa quarta lista e tem a maior quantidade de itens, né? Que são 4 itens, que são todos os nossos professores. E vamos supor que eu queira, através de código, achar aqui o elemento que está no índice 2. Então, o que a gente vai fazer? Todos, que é o nome da minha variável, vou abrir o colchete e colocar 2. Vai aparecer aqui na minha saída, João. Ó, apareceu aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho também. Vai aparecer João. Vou fazer a mesma coisa, ó, vou colocar aqui 3 e vou colocar aqui 0. E vamos rodar. 3, Carlos, 0, Marcos. Vamos abrir aqui. E a gente vai ver aqui, ó, que no índice 0 está o Marcos, no índice 3 está o Carlos e por aí vai. Então essa é a forma também da gente fazer uma busca para saber exatamente qual é o valor ou item que está dentro da minha lista, naquela posição do índice que a gente estabeleceu ali. E agora nós podemos fazer o seguinte, nós podemos fazer uma busca por intervalo. Qual é o nosso intervalo dessa listagem chamada todos? Vai de Marcos até o Carlos. Lembrando que primeiro nós iremos colocar o índice e depois o item. Esse aqui é o item 1, item 2, item 3, item 4. Então, com essa explicação, vamos supor que eu queira exibir todos os nomes. Então aqui, ó, todos, ele vai do índice 0 até o item 4. E aqui vai aparecer todos, Marcos, Suelen, João e Carlos. Agora, vamos supor que eu queira somente exibir somente a Suelen e o João. Então vai ser a partir do índice 1 até o terceiro item. Então, para aparecer Suelen e João, nós vamos colocar aqui todos. Vai começar no índice 1 e vai até o item 3, para aparecer apenas Suelen e João. Apareceu aqui Suelen e João. Vamos supor agora que eu queira somente os 3 últimos elementos, né? Só tem 4, mas vamos supor que a gente queira os 3 últimos elementos. Então vai ser do índice 1 até o item 4. Vai aparecer Suelen, João e Carlos. Vamos lá. 1 e aqui eu vou trocar para 4. Vai aparecer a Suelen, o João e o Carlos. Vamos lá. Apareceu aqui, ó, Suelen, João e o Carlos.
Vamos fazer mais um exemplo. Vamos supor que eu queira somente os 2 primeiros nomes, né? Fazer uma busca aí dentro dessa lista, chamada todos, dos 2 primeiros nomes. Então, eu nem vou abrir, eu vou colocar aqui 0, porque eu já sei que o Marcos ele está no índice 0. E a Suelen é o segundo item dessa minha lista. Então, eu vou colocar aqui 2. E vai me dar o resultado aqui de Marcos e Suelen. Então, pessoal, agora eu quero dar o exemplo para vocês de 2 tipos de listas diferentes. Eu vou colocar aqui, ó, lista, vou colocar 01 igual e vou abrir os parênteses e vou colocar aqui alguns números. 3, 4, 5. Vou rodar aqui e vai aparecer aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Percebam o seguinte, agora a cor em cima está um lilás, um roxo, não sei o que vai aparecer para vocês, e está do tipo tuple. E o que isso significa? Tuple, eu não consigo editar os valores. Ó, não consigo incluir intervalo, não consigo excluir também. Ou seja, a partir do momento que você cria a listagem, ela é imutável. Então, essa é a característica da listagem tuple. Vou criar agora uma outra lista com os mesmos valores, só que em vez de abrir os parênteses, eu vou abrir colchete. E vou colocar aqui os mesmos valores. Vou rodar aqui e agora está do tipo lista, né, de listagem. Eu vou clicar aqui e vou alterar, vou dar um duplo clique aqui, vou alterar o último número, já dentro do meu explorador de variáveis, para 10. Vou dar um Enter, vou salvar e fechar. Agora percebam que aqui, ó, na minha segunda listagem está 0, 1, 2, 3, 4 e 10. Então, quando a gente quando a gente cria uma listagem com parênteses, a gente não consegue mais editar, vai ser aquele valor ali infinitamente. Quando a gente cria uma listagem com colchete, a gente pode fazer uma listagem dinâmica e, dependendo da situação, a gente pode alterar os dados, beleza? Pessoal, tem uma coisa interessante no Python que eu quero mostrar para vocês. Eu vou pegar essa listagem aqui, que pode ser editada, eu vou aumentar ela um pouco, vou colocar até 10, 9, 10. Vou aumentar por aqui mesmo, né? Agora vai de 0 a 10. Olha que interessante, referente à busca. Se eu colocar lista 2 e colocar 0 e 2 pontos, né? E colocar aqui 3, vou rodar e vai aparecer o que? Os 3 primeiros itens da minha listagem. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu colocar aqui 0, né? A partir do item de índice 0 me dá 3 elementos. Vou rodar e vai acontecer aqui a mesma coisa. É o que eu expliquei para vocês anteriormente, né? A gente tem aqui os 2 pontos, à esquerda o índice, à direita é o elemento. Então é o intervalo, né? do item 0 até o elemento 4. Então, ele considera aqui, o Python, quando a gente não coloca nada, ele considera como se fosse todos. Então eu vou fazer diferente agora, vou colocar aqui, ó, 4, né? 2 pontos. Ou seja, ele vai me dar todos os elementos a partir do elemento de índice 4. Vou abrir aqui para saber qual é o 4. Ó, o 4 é o próprio 4. Beleza? Então vamos rodar. Ele vai me dar todos os elementos, ó, a partir do elemento de índice 4. Já coloquei aqui, né, dos dois lados, dei os 2 exemplos. Então ele considera como, quando a gente não coloca nada na nossa busca, o Python ele entende como se a gente quisesse todos os elementos. Mas eu acho mais interessante a gente definir aqui dentro do intervalo o elemento que a gente quer que seja exibido. Pessoal, vou dar uma parada aqui então nessa aula e na próxima aula a gente continua com as listas dentro do Python, beleza? Até a próxima aula, tchau, tchau!